Olá, povo abençoado, paz seja convosco. A mensagem de hoje está lá em Mateus, capítulo 9, do versículos 18 até o 26, e também está lá em Marcos 5, 21 a 43 e Lucas 8, do 40 ao 56. Nós vamos ver na versão linguagem de hoje. Então vou ler o texto aqui de Mateus e vamos fazer os comentários de Marcos e Lucas no decorrer do texto. Vamos lá? Mateus 9, do 18 até o 26. A palavra de Deus diz assim: Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. 23. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música de enterro e viu a multidão numa confusão geral, disse: Saiam todos daqui. A menina não morreu. Ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Amém? Esse é o texto que está lá em Mateus. Então eu vou comentando agora os versículos de Mateus, e quando tiver alguma diferença das narrativas de Marcos e Lucas eu acrescento, tá bom? Vamos lá? Então Mateus 9, 18 diz assim: Enquanto Jesus estava falando ao povo, lá em Marcos e Lucas, tem mais informação sobre isso, né? Diz que Jesus estava voltando para o lado oeste do lago, aquele lago da Galileia, né? O mar da Galileia, que ele atravessava de um lado para o outro. E tinha uma grande multidão que estava esperando ele, recebeu ele com alegria. Aí lá em Mateus diz assim: o chefe religioso chegou perto dele. Só que lá em Marcos e Lucas informa o nome desse chefe religioso, era Jairo, e ele era chefe da sinagoga, ou seja, ele era o pastor titular lá da igreja. E a filha dele era uma filha única que ele tinha, que tinha 12 anos. E ele se ajoelhou e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Lá em Marcos e Lucas diz que ela não estava morta, ela estava muito enferma, quase morrendo. Tá? E quando ele falou: ore para que ela viva de novo, lá em Marcos e Lucas diz: ore para que ela sare. Muito bem. Então Jesus foi com ele e levou os seus discípulos junto, né? Aí no versículo 20 muda o contexto, né? Aparece uma mulher, né? Uma certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Interessante, irmãos, que a menina tinha 12 anos, era filha única, e essa mulher fazia 12 anos que estava com hemorragia. Então, os dois milagres foram colocados juntos por esse motivo, tá? 12 anos sofrendo. E lá em Marcos e Lucas diz também que essa mulher tinha gastado, ela era uma mulher rica, ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, com remédios, e não tinha adiantado nada, ela tinha ficado pior ainda, né? Então ela veio e por detrás de Jesus, né, por trás de Jesus, e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Então quando a gente chegar lá em Mateus no capítulo 14, nós vamos falar mais sobre isso, tá? No momento eu quero apenas informar vocês que
havia uma profecia entre os judeus, né, que quando viesse o Messias, quem tocasse na sua capa ficaria curado de todas as suas enfermidades. Tá? Por isso que ela cria que Jesus, ela creu de todo o seu coração que Jesus era o Messias, ele era o Filho de Deus, e ela foi no meio daquela multidão, se esforçou, né, doente como estava, e conseguiu atravessar a multidão e tocou em Jesus. Né? E no versículo 22 assim, Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento ela ficou curada. Tá? Lá em Marcos e Lucas diz que Jesus parou assim e falou: quem me tocou? Aí os discípulos perguntaram: Senhor, nós estamos uma multidão aqui te apertando, você pergunta quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Ele falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente, que eu senti sair virtude de mim, eu senti sair poder de mim. Você vê, quando a gente toca em Jesus com fé, o milagre acontece, irmãos, tá? Não adianta não ter fé, precisa ter fé. Aquela mulher tinha muita fé e ela pensou: se eu tocar, quando ela tocou, saiu o poder de Jesus, Jesus sentiu assim. Ele falou: quem me tocou, né? Amém? Então essa palavra eu falei na parte da manhã, né? Lá na igreja. E agora eu estou falando continuação, a palavra total aqui. Então agora vamos ver o que aconteceu com Jairo, né? Agora, voltando lá, por que aquela mulher, ela se escondeu a princípio, né? Ela não quis se pronunciar. Por quê, irmãos? Porque ela era considerada imunda pela lei. Né? A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha que ficar isolada, não podia sair para fora da sua casa até que cessasse o fluxo, e não podia tocar em ninguém. Senão ela estava contrariando a lei, ela poderia ser presa, poderia ser punida. E ela deixou tudo para trás, porque ela não aguentava mais o sofrimento, irmãos. Ela foi atrás de Jesus e tocou nele mesmo. Então ela confessou. Mas ao invés, porque a lei dizia que quem tivesse com uma enfermidade que estava imundo, se tocasse em alguém, a pessoa ficaria imunda também. Só que Jesus não ficou imundo, pelo contrário, ela que ficou curada. Né? Porque só o Senhor é Deus. Amém? Aí Jesus foi com os discípulos para a casa do Jairo. Né? Então o versículo 23 diz assim: depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. E quando viu os que tocavam música de enterro, e viu a multidão numa confusão geral, né? Porque lá em Marcos e Lucas diz que os empregados de Jairo chegaram para ele e falaram assim: não, a menina já morreu, não incomode mais o mestre, ela está morta, não dá para fazer mais nada. Aí Jesus ficou muito bravo, né? Ele falou: ela não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, ele mandou todo mundo embora. Ficou bravo, né? Mateus 9:24, saiam todos aqui, a menina não morreu. Né? E o povo caçoando, e ele mandou sair, porque pessoas que não têm fé, irmão, só atrapalham. Isso que é verdade. Quando a gente vai orar para uma pessoa, ou você leva alguém que tem fé junto com você, ou você manda todo mundo sair, ora só você e Deus ali. Tá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz. Aí Jesus falou para o Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela vai ficar boa. E o Jairo creu. Então logo que a multidão saiu, no versículo 25, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, né? E lá em Marcos e Lucas diz que ele só levou o pai, a mãe e 3 discípulos apenas: Pedro, Tiago e João. Né? O pai e a mãe estavam querendo o milagre, e Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos que tinham fé. Que os demais também, alguns tinham, outros estavam meio incrédulos, né? Mesmo andando com Jesus. Tá vendo? Aí Jesus pegou ela pela mão e ela se levantou. E lá nos outros evangelhos diz que ele disse uma palavra, né? Em hebraico lá, Talitá Kumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. E a menina levantou. Aí Jesus pediu para não contar aquilo para ninguém, não contem para ninguém isso. Por que Jesus pediu isso, irmãos? Lá em Marcos e Lucas? Porque ele sabia que ia dar confusão, né? E não era a hora ainda dele se manifestar ao povo, porque ele sabia que a hora que ele se manifestasse como Filho de Deus mesmo, a perseguição ia aumentar e o ministério dele iria ser abreviado, né? Como foi, né? 3 anos apenas, poderia ter durado mais, né, irmãos? Mas mesmo nos 3 anos ele conseguiu fazer a obra completa, porque Jesus é o Senhor, né? É o nosso Salvador. Tá bom?
e mandou dar comida para a menina. Por que dar comida? Porque ela estava morta, irmãos. Os órgãos já tinham parado tudo, né? Então tem que comer para poder movimentar o sangue, tudo de novo, né? Tá bom? Então foi isso que aconteceu. E ele pediu para não contarem, né? E lá no versículo 26 fala que a notícia se espalhou por toda a região, sinal que eles não obedeceram, né? Quer dizer, Jesus fez um milagre tão grande e eles não foram fiéis ao pedido de Jesus para não contar. Contaram e cada vez ficava mais difícil para Jesus, tá? E sem Jesus cada vez vai ficar mais difícil para nós, mas com Jesus, com Cristo no nosso barco, no barco da nossa vida, tudo vai bem e o temporal vai passar. Amém? Deus abençoe a todos vocês e que você também possa se aproximar do Senhor Jesus com fé, tocar na orla do seu manto e ser curado e ser abençoado. Crê que Ele é o Senhor e Ele vai ressuscitar também todos os seus sonhos. Paz seja convosco.